A paz do Senhor Jesus, bom dia. Que alegria podermos estar aqui nesta manhã, celebrando, glorificando, adorando ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado. As bênçãos dEle, as mãos dEle têm estado presente de uma maneira tão grandiosa, tem cuidado da nossa vida a cada momento, a cada instante, tem nos feito triunfar em meio às adversidades, e nós podemos sim declarar: grandes coisas fez o Senhor por nós. Ele tem feito coisas grandiosíssimas, Ele tem feito coisas tão extraordinárias. Às vezes, em meio às adversidades da vida, em meio às lutas da vida, os nossos olhos eles se voltam apenas para aquilo que está dando errado. E isso é natural, o ser humano é assim. Nós olhamos apenas para aquilo que não deu muito certo, nós olhamos apenas para aquilo que gerou uma certa frustração, mas quando nós começamos a verdadeiramente olhar para o Senhor Jesus, olhar para a grandiosidade dele, nós passamos a perceber que não, que ele está fazendo coisas grandiosas sim, que ele está fazendo o infinitamente mais que o apóstolo Paulo declarou, não é? Que ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, e isso nos faz celebrar, e isso nos faz engrandecer ao Senhor. Ele está sim no controle de todas as coisas, Ele está sim trabalhando na nossa vida de uma maneira grandiosa. Ele está. Bom dia, Bia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, Silene, a paz do Senhor. Bom dia, pastor Paulo Martins, Deus abençoe muito, a paz do Senhor Jesus. Ele está fazendo. A paz do Senhor, Rose, a paz do Senhor, Bárbara, bom dia. Ele está fazendo, Ele está agindo. Deus, Ele mantém o controle. Bom dia, Eliane, a paz do Senhor. Ele mantém. Que nesta manhã, bom dia, Claudete, a paz do Senhor, que nesta manhã você possa olhar para o que o Senhor tem feito, o que o Senhor tem realizado. Bom dia, Fernanda, a paz do Senhor. O que o Senhor tem realizado, o que o Senhor tem trazido para a sua vida. Às vezes a gente diz: bom dia, Cris, bom dia, Lê. Você olha e fala assim: não, só são lutas. Não. Ele tem feito algo grande, e muitas vezes o inimigo ele quer tirar isso dos nossos olhos, ele quer ofuscar a nossa visão para que nós não vejamos os benefícios do Senhor, para que nós não vejamos o cuidado do Senhor, porque se nós não vermos isso, nós vamos desfalecer. Se nós não vermos isso, se nós não enxergarmos lutas, dificuldades, bom dia, Dai, nós vamos olhar e falar: não, Deus me abandonou. Mas eu quero lhe dizer: olhe para o cuidado de Deus, olhe para a maneira como Deus tem cuidado de você, olhe para a provisão diária, olhe para os livramentos, olhe para as sutilezas, a maneira sutil como Deus tem trabalhado, e isso manifesta o cuidado dele, e isso revela o amor dele, e isso revela como ele tem estado com você. Lembra daquele texto de Isaías 43, onde ele fala de 3 situações que vão acontecer na nossa vida. Ele diz: olha, quando passares pelas águas, eu vou passar contigo. Quando passares pelos rios, eles não vão te submergir. Quando passares pelo fogo, a chama não vai arder em ti. Você percebe que a única estágio onde ele diz: passarei contigo, é quando passares pelas águas, não é? Mas as outras ele diz: não vai acontecer nada. Mas é como se ele estivesse dizendo: existirão momentos que você não vai sofrer dano, mas talvez você não sinta tanto a minha presença, mas eu vou estar ali. Então eu quero dizer para você que existem momentos que parece que Deus está distante, mas você consegue enxergar que não, que Ele está no contexto da história, que Ele está ali. Sabe por quê? Porque Ele tem lhe sustentado. A paz, Cris, Ele tem lhe sustentado. Então hoje olhe para Ele, o que mais o inimigo deseja que nós tiremos os olhos dele, porque quando olhamos para Ele tudo muda. O salmista diz: olharam para Ele e foram iluminados. O salmista diz assim: olha, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Vem do Senhor, eu estou olhando para Ele. Bom dia, Val, a paz do Senhor. Então olhe para Ele,
olhe para Ele, por mais que as adversidades sejam terríveis, olhe para Ele. O escritor aos Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, olhe para Ele. Pedro, enquanto olhava para o Senhor, ele andou por sobre as águas, mas quando ele sente o vento, então ele tira os olhos, ele começa a afogar. Bom dia, Cris. Glória a Deus. Bom dia, Tati. Glória a Deus. E hoje nós estamos aqui para mais uma manhã preciosa. Estamos acabando, não é? Depois de amanhã nós terminamos. Hoje nós estamos no 38º dia. Então depois de amanhã acabou-se os 40 dias. Mas quantas coisas preciosas. Quantas coisas Ele fez. Bom dia, Érica. Bom dia, Raquel. Quantas coisas Ele fez. Quantas coisas Ele realizou. Bom dia, paz do Senhor, Sandra. Ele manifestou. Meu Deus, foram 40 dias de cura, 40 dias de restauração, 40 dias de milagre, 40 dias onde pessoas que estavam afastadas voltaram, 40 dias onde pessoas que estavam estagnadas dentro das suas igrejas voltaram a ocupar os seus ministérios. Bom dia, Adriane. Foram 40 dias onde o Senhor renovou esperanças, foram 40 dias onde o Senhor curou. Está melhor sim, Rose, muito obrigada. Foram 40 dias onde o Senhor agregou muito conhecimento a muitas pessoas aqui de uma maneira muito especial. Gente, foram 40 dias extraordinários. Adri, eu tenho uma novidade. A semana que vem, tá bom? Eu vou deixar, na quinta-feira eu vou falar quando nós vamos começar um novo devocional. Esse devocional não vai ser todos os dias, serão 3 dias por semana. Eu ia fazer 2 dias, mas assim, meu esposo, ele nunca veio aqui, né? Mas tudo ele sabe tudo que eu ministro, ele sabe de tudo. E ontem eu falei com ele, não, vou fazer 2 dias. Ele falou, não, faça 3 dias. E ele falou, faça um dia no final de semana. Então nós vamos fazer 3 dias, tá? Serão 3 dias, eu vou deixar. A quinta-feira eu vou falar quais serão os dias e os horários. E nós vamos começar um novo devocional. Foi algo que o Senhor colocou no meu coração. E eu fiquei esperando, né, que isso amadurecesse. E será um devocional com o título Aprendendo com Jesus. Tá? E nós vamos fazer 24. Serão 24 manhãs, 24 dias, tá? E nós vamos falar sobre a trajetória de Jesus, de que forma? O caráter de Jesus, a vida de Jesus, e pegar todas essas lições e aplicá-las na nossa vida, né? Não simplesmente conhecer, mas vamos aplicar, vamos falar de Jesus se relacionando com a família, vamos falar de Jesus se relacionando com os amigos, vamos falar de Jesus em seus momentos de angústia, vamos falar de Jesus quando também descansava, vamos falar de Jesus nas suas diversas lições, vamos falar sobre Jesus trazendo ensinos, vamos falar de Jesus com sua compaixão, vamos falar de Jesus, ele curando 3 cegos diferentes, porque 3 cegos de forma diferente, vamos ver Jesus compassivo, vamos ver o relacionamento dessas pessoas com Jesus, e eu acredito que vai ser grandioso. Nós pegamos muitas pessoas como exemplo, e isso é maravilhoso, mas o nosso maior exemplo é Jesus, né? Não existe outro. A Bíblia fala que ele passa pela terra como homem, então nós vemos que ele passou desafios. Poxa vida, vamos ver Jesus sendo tentado, vamos lá passear com Jesus no deserto, vamos ver quais foram os pontos aonde Satanás quis atacar e como Jesus venceu. Alessandra, eu já sei, Jesus venceu pela palavra, ok, mas vamos compreender qual é a essência disso e trazer para a nossa vida, não é? Vamos ver de Jesus quando o próprio João Batista, né, seu primo, o seu aquele que vinha à frente para preparar o caminho, manda uma mensagem: você é mesmo Cristo? Ou vamos esperar outro? Então nós vamos falar sobre isso quando amigos, de repente, do nada, desacreditam na nossa chamada, o que fazer? Vamos falar sobre muitas coisas, vamos falar de Jesus como líder. Meu Deus, como era a liderança de Jesus, um homem que lidera 12 homens totalmente diferentes. Vamos falar de Jesus, o Jesus que tem um olhar que não olha para os prováveis, mas olha para os improváveis. Então nós vamos passar por Jesus, vamos passar
vamos caminhar com Jesus. Vamos passar por Cafarnaum, vamos ir ao Mar da Galileia, vamos chegar em Jerusalém, vamos também passar pelos vilarejos, vamos ver o Jesus pela perspectiva de Marcos, vamos ver o Jesus pela perspectiva de Lucas, vamos ver o Jesus pela perspectiva de Mateus, porque é só aqui para dar uma síntese, ok? Porque você sabe que cada um desses evangelistas tinha uma perspectiva diferente. E por quê? Porque eles escreveram para pessoas diferentes. Não é? Mateus, ele escreveu para os judeus, Marcos escreveu para os romanos, Lucas escreveu para os gregos, não é? E João, ele escreve para a igreja, né? Então cada um tinha uma perspectiva, cada um olhava por um ângulo, e então nós vamos olhar pelas lentes de cada um deles, tá bom? Mateus olha pela perspectiva de Jesus, o rei, não é? O Marcos, ele olha pela perspectiva de Jesus, o servo sofredor. Lucas olha pela perspectiva de Jesus, o filho do homem. E João olha pela perspectiva de Jesus, o filho de Deus. Então nós estamos vendo diferentes perspectivas, e isso se aplica à nossa vida, e eu acredito que vai ser grandioso. Irmão, se nós não aprendermos com o caráter de Jesus, a gente não aprende com o caráter de ninguém. A gente pode ler livros e mais livros dos maiores influenciadores da história, nós podemos ler livros e livros de grandes coaches, mas o maior de todos é Jesus. Você pode perceber que grandes psicólogos escrevem livros baseados em quem? Jesus. Porque Jesus é o maior. Então, nesse novo devocional que nós vamos começar agora, 3 vezes por semana, ok? O tema será Aprendendo com Jesus. Tá bom? E talvez você diga, então vai ser uma coisa só mesmo voltada para a vida espiritual? Não. Jesus como homem, ele teve amigos. Jesus como homem, ele se relacionou com pessoas. Jesus como homem, ele foi um homem. Ele dormiu, ele levantou, ele sofreu afrontas, ele teve momentos que ele também cirou. Lembra quando ele pega o chicote e derruba todas as mesas lá? Pois é, não é? Ele também foi tentado, não é verdade? Ele também foi abandonado. Nós vamos aprender tudo isso, tá? E eu sei que Deus vai trazer para nós. Eu também preciso aprender. Pensa que quando eu sento aqui, eu sei de tudo? Não sei de nada. Absolutamente nada. Praticamente tudo que foi falado esses 40 dias é uma revelação dele, tá bom? Exatamente, Débora. Chorou a morte do seu amigo Lázaro, ou seja, um homem compassivo, não é? Se importa com Maria. Então a gente vai ver esse caráter. Eu acredito que hoje nós precisamos, a paz, Senhor, Sidney, bom dia. Eu acredito que nesses dias nós precisamos ter esse caráter na nossa vida. Não basta alguém olhar e falar assim, olha, você se parece com Jesus. Nós não nos parecemos com Jesus pela roupa que vestimos, nós não nos parecemos com Jesus porque temos uma Bíblia. Nós parecemos com Jesus pelo caráter dele. E o caráter dele é um caráter profundo. Não é só o caráter dele quando ele se relaciona com a Maria que lava os pés dele. É o caráter dele quando ele se relaciona com Judas que o trai. Não é? Não é só o caráter dele quando ele se relaciona com a Maria Madalena, que ajuda, né, com os seus bens a propagar o ministério de Jesus. É o caráter dele também com Simão leproso, que ele vai na casa dele e Simão leproso não tem coragem de oferecer um servo para lavar os pés de Jesus. Mas Jesus continua ali, né? É o caráter de Jesus, não apenas com o João, que deita no peito de Jesus, reclina no peito de Jesus, é chamado discípulo do amor, mas é o caráter de Jesus quando ele se relaciona com o Pedro, extremamente intempestivo, extremamente assim, de momento, no mesmo momento que ele estava sendo usado por Deus, no mesmo momento ele já estava sendo emprestando a boca para Satanás, mas Jesus está ali. Esse caráter, é isso que Jesus quer. Porque ter o caráter de Jesus, quando você se relaciona só com o João, discípulo do amor, é muito fácil. O difícil é ter o caráter de Jesus quando você se relaciona com Judas. Bom, e é isso que nós vamos aprender. O caráter de Jesus. O caráter de Jesus. Se você perguntar, Alessandra, você tem esse caráter? Não, eu não tenho. E nesses 24 dias, eu quero aprender, eu preciso. Da mesma maneira que nesses 40 dias ele me
ensinou tantos princípios sobre o altar da oração, tantas coisas sobre o altar da oração. Eu quero nesses 24 dias aprender o caráter de Jesus. Eu preciso desse caráter de Jesus. Por quê? Porque nós não temos, nós somos extremamente rancorosos, nós somos vingativos, nós somos aqueles que chegou aqui, a gente solta mesmo e paciência. Nós somos extremamente complicados. Nós não temos caráter de Jesus, precisamos ter. E como nós vamos ter o caráter de Jesus? Aprendendo. Jesus sempre disse, aprendei de mim, aprendei. E é isso que nós precisamos aprender. Eu não posso ter o caráter de alguém, eu não posso ser igual a alguém se eu não conhecê-lo. Não, eu preciso conhecê-lo. E nesses 24 dias é isso que nós queremos, conhecer esse caráter. A cada término levantaremos um clamor, a cada término oraremos. Para quê? Para que esse caráter venha sobre a nossa vida. Alessandra, eu estou passando luta, eu não preciso disso, eu preciso de resposta para minha luta. É o caráter de Cristo que vai lhe fazer vencer essa luta que você está vivendo. Porque o caráter de Cristo nos ensina a ser resilientes, o caráter de Cristo nos ensina a ser pacientes, o caráter de Cristo nos ensina coisas que nós não temos ideia, que na verdade são chaves para nós termos vitória. Existem coisas que virão do céu de forma sobrenatural, existem coisas que Deus fará através dos nossos posicionamentos e nós precisamos ter esse caráter. Não existe desculpas para não termos o caráter de Cristo. Jesus, ele teria 1000 desculpas para dizer, não quero Judas aqui na mesa. Poxa vida, ele sabia que Judas, ele era o ladrão, ele sabia que Judas iria traí-lo, mas ele não, senta aqui, Judas, senta aqui, pode ficar aqui, fique aqui. Esse caráter é um caráter tremendo. Então, nesses 24 dias que vão começar, que eu vou dizer na quinta-feira, essa vai ser a nossa lição, aprendendo com Jesus, aprendendo o caráter dele. Se alguém que está me ouvindo puder dizer, nossa, eu tenho esse caráter, eu vou dizer para você, glória a Deus para sua vida. Eu, infelizmente, ainda não tenho esse caráter e eu quero ter. E eu sei que a única coisa que me ensina a ter o caráter de Cristo, ou me ensina qualquer coisa de mudança, é a palavra de Deus. Nós não temos outra forma, né? Quando nós mergulhamos nessa palavra, nós somos transformados. Jesus disse, a palavra os limpou, a palavra os sarou, a palavra os curou, a palavra, tá? Então, prepare já seu coração. Eu também não tenho, Érica, não tenho ainda o caráter de Cristo, não tenho, né? Mas, Alessandra, como você não tem? Gente, o fato de ir à igreja orar não quer dizer que nós temos o caráter de Cristo. A paz do Senhor, irmã Inês. Eu acho que a gente consegue entender se a gente tem um caráter de Cristo quando Judas está na nossa mesa, quando Pedro nos abandona e a gente depois vai atrás do Pedro e ainda entrega, confia nele, porque foi o que Jesus fez, não foi? Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus numa quinta-feira à noite, né? Na crucificação, na sexta-feira, Pedro não aparece. No dia da ressurreição, no domingo, Pedro vai lá, vê só os lençóis e vai embora. Maria Madalena fica, Pedro vai embora. Então, para mim, no meu caráter, Alessandra, Pedro não teria condições nenhuma. Eu diria assim, tá vendo? Na hora da pressão, ele revelou quem ele era. Então, ele não serve. Mas o caráter de Cristo é diferente. É o caráter que eu não tenho. Por quê? Porque Jesus manda uma mensagem e diz, fala para Pedro que eu quero falar com ele. Manda Pedro vir. Pedro está tão envergonhado que Pedro não vai. O que Jesus podia falar? O caráter Alessandra, tá? O caráter Alessandra diz, já mandei vir, não veio porque não quis, então isso é sinal que ele tá com raivinha, então deixa ele lá, né? Fazer que nem a Super Nani, né? Deixa lá no canto do pensamento. É o caráter da Alessandra. A Alessandra faria isso, mas não o caráter de Jesus. No caráter de Jesus foi mais ou menos isso. Se Pedro não veio, eu vou até Pedro. E quando ele vai até Pedro, o caráter da Alessandra seria assim, vem cá, Pedro, olha, eu tenho agora com você, mas vou aqui pontuar todos os seus erros, tá? Você fez isso, 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 você nem merece. O caráter da Alessandra. Mas o caráter de Jesus, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas?
Você percebe que em momento nenhum Jesus não levantou a questão que ele negou, Jesus não levantou a questão que ele abandonou ele na cruz, Jesus não levantou a questão que mandou a mensagem, ele não veio, porque esse é o caráter de Cristo. O caráter de Cristo nos leva a dar oportunidades às pessoas, a amar as pessoas. E isso é exatamente, Andréia, devemos perguntar, em meu lugar, o que Jesus faria? Não é? E nós precisamos ter esse caráter transformado, porque muitas vezes nós vamos encontrar a resposta. Mas nós não vamos conseguir fazer. E a gente vai dizer, Senhor, eu não consigo. Mas quando a gente começa a conhecer esse caráter de Cristo e pedir que Ele transforme o nosso caráter, então há uma mudança. Há uma mudança. Exato, o nosso caráter não muda o caráter de Jesus, mas o dele nos transforma. Exatamente. O caráter de Pedro não mudou de Jesus, mas o caráter de Jesus transformou de Pedro. Então é isso que nós queremos. Aprender, tá bom? Então na quinta-feira eu vou falar quando vai começar. Você vai começar na segunda-feira. Um dos dias que eu já vou deixar bem claro vai ser segunda e quarta, tá? O outro dia provavelmente será o sábado. Eu só tenho que saber o horário, se vai ser de manhã, se vai ser à tarde, se vai ser à noite. E estou aberta a sugestões, ok? Então você me diga qual horário melhor no sábado. É mesmo de manhã? É à tarde? Quando eu digo à tarde é tipo 4 horas da tarde, tá bom? Do Brasil, do Canadá, 5 horas da tarde do Brasil. Ou à noite? À noite, que hora, Alessandra? À noite, como eu sempre disse pra você, eu nunca vou pôr nada que tira você do culto. Então, não vou pôr uma live 8 horas da noite daqui do Canadá para ser 9 horas da noite do Brasil, porque talvez você deixe de ir no culto. Isso não vai acontecer. Então, no sábado, 10 horas da noite do Canadá, 11 horas da noite do Brasil. Deu tempo de você ir na igreja, tá bom? Vai nos confrontando, e é verdade, vai nos confrontando, nos forjando, e precisamos conhecer. Se nós não conhecermos, irmãos, não adianta, tá? Eu sei que às vezes as pessoas não são muito fã do meu jeito. Continue pela manhã, ok? As pessoas acham assim, eu meio assim, mas eu amo a palavra de Deus. Até hoje eu não consegui ver nada fora da palavra de Deus que transforme, de verdade. Todas as outras coisas são bons, vem do céu, é maravilhoso. Mas, irmão, a palavra transforma, tá bom? Então tá aqui, já estamos colocando. E vamos acelerar, né? Eu tenho que trabalhar hoje, tá bom? E hoje, no nosso 38º dia, nós estaremos continuando falando. É verdade, dos anjos. À noite sempre temos alguma coisa. Aniversário, casamento, visitas. Gente, vocês aí do Brasil não conhecem a nossa rotina aqui no Canadá, tá? Então nós aqui no Canadá passamos muito tempo no frio, né? Nosso verão tá terminando já. E aí é muito frio, é neve. E o sábado geralmente é quando nós recebemos visitas. A nossa vida aqui é muito corrida, então nós temos necessidade de se sociabilizar. Por quê? Porque nós não temos parentes aqui. A maioria de nós não temos família nenhuma aqui. Então os amigos se tornam a nossa família, né? Os amigos se tornam. E aí o sábado é quando a gente se sociabiliza. Bom, pelo que eu vi, todo mundo está querendo que continue de manhã. Então 90% de certeza que será no sábado de manhã, tá? Então será segunda, quarta e sábado. Glória a Deus, é verdade. De manhã, né, Adriana? A gente já começa naquele pique. Então vamos lá, vamos aqui acelerar. Deus tem algo tão especial. Gente, parte da manhã, então já tá fechado, tá bom? Segunda, quarta e sábado pela manhã, tá bom? E ontem o Senhor falou muito forte no meu coração, à noite, quando eu fui meditar, para que pudéssemos hoje, né, ter o meu devocional de noite, para ter agora de manhã. Deus trouxe tantas coisas no meu coração. E nosso texto de hoje, ele está no livro de Atos, capítulo de número 28, versículo de número 8, tá bom? E nós vamos ler e já vamos orar, tá bom? Glória a Deus. Lu, que bom saber. Ele transforma realmente. Diz assim: e aconteceu estar de cama, enfermo de febre, disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. E havendo, eu quero que você grave só essa partinha. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele. Amém? Vamos orar.
Senhor meu Pai, Senhor meu Deus, nesse momento nós estamos diante da Tua presença. Que manhã preciosa, Senhor, que manhã gloriosa. Eu sinto a leveza do Teu Espírito, a leveza da Tua presença, a leveza da Tua glória, a leveza. Permita, Senhor amado, que o bálsamo do alto, que, Senhor, a unção que despedaça jugo se derrame sobre nós. Que, Senhor amado, no nosso interior, tudo aquilo que estiver, Senhor amado, tão resistente, Senhor, a Tua palavra seja quebrado. Nós queremos estar, Senhor, em Ti. Nós queremos hoje encontrar o nosso lugar de refrigério. Nós queremos, Senhor, entender tantas coisas e só o Senhor pode fazer. Fala conosco, Senhor, fica aqui conosco, ou melhor, assuma o controle, ó Pai. Precisamos de Ti. Traz a revelação do alto. Traz, Senhor, uma palavra, Senhor, meu Pai, que transforme vida, que destrave. Nós precisamos de Ti. Muda a nossa perspectiva. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então hoje, aleluia, nós estamos aqui no 38º dia e hoje nós vamos falar uma oração de ousadia. Falamos muito sobre orações. Glória a Deus, hoje eu estou melhor. Nós falamos muito sobre orações em momentos de luta, de dificuldade. Amém, Silene, Deus abençoe. Nós sempre estamos falando, né, de tantos tipos de orações, mas hoje nós vamos falar de uma oração com ousadia. E a gente pode falar, mas isso é normal. Não, nós vamos falar de uma oração ousada depois de uma grande tempestade. Nós vamos falar de uma oração ousada quando estou extremamente cansado. Nós vamos falar de uma oração ousada quando estou ferido. Nós vamos falar de uma oração ousada quando estou num lugar onde as pessoas estão esperando para ver a minha queda, mas eu me levanto e faço uma oração ousada. Paulo viveu essa experiência. Você lembra que na live de ontem nós falamos sobre o naufrágio? Bom dia, Jeane. Nós falamos sobre o naufrágio, nós falamos sobre uma viagem de mais de 2 semanas que foi cheia de perdas, e nós falamos que este navio, ele atraca em uma praia. E aqui nós vamos ver, e eles descem do navio, ok? E eles descobrem que eles estão em uma ilha. Deus os levou a uma ilha por nome de Malta. A raiz da palavra Malta significa refúgio. Depois da tempestade, Deus levará o teu navio a um lugar de refúgio. E nesse lugar de refúgio, Deus te levará a erguer um altar de oração. Deus está sim te levando para uma ilha. O lugar que você chegou, a paz do Senhor, Vilma, a paz do Senhor, Cris. O lugar que você chegou, ele tem nome, ele tem identidade, ele tem propósito. Eles não chegaram num lugar simplesmente, é uma praia. Não, esse lugar tem nome. E quando eu descubro o nome do lugar, eu entendo o propósito. Você precisa descobrir o nome do lugar que você está. Você precisa descobrir o nome. Não estou falando do nome, estou em São Paulo, ou estou em Curitiba, ou estou em Santa Catarina, ou estou na Espanha, ou estou aqui no Canadá. Não, eu estou falando que nome Deus dá para o lugar que você está. Que nome? O que você quer dizer? É deserto? É refúgio? É caverna? E não digo a caverna de Elias, mas a caverna de Adulão. O que é? Porque quando você entender, quando você descobrir o nome do lugar que você está, você vai entender o propósito. E é tão interessante que o capítulo de número 28 começa a dizer, e eles identificaram o nome. Começa já falando isso, não tem outra coisa. Eles souberam que a ilha se chamava Malta. Eles entenderam que aquilo tinha nome. Eu quero hoje dizer a você, o lugar que você está tem nome. Descubra o nome desse lugar e você entenderá o propósito. Descubra o nome. É refúgio? É refúgio, então é lugar de recomeço. É deserto? É deserto, então é lugar de resiliência. É caverna de Adulão? É caverna de Adulão, então é lugar de novas alianças. Descubra o nome do lugar que você está, e quando você descobrir, o propósito será revelado. Eles descobrem o nome da ilha é
Malta. O nome da ilha é Refúgio. E quando eles estão ali, a Bíblia diz que os bárbaros, os homens que moravam naquela ilha, que pareciam não ser tão amistosos, mas sabe o que acontece? Eles acendem uma fogueira para aquecer aqueles homens. Por quê? Porque caía uma chuva e estava frio. Quando você chega no lugar de refúgio, Deus vai usar pessoas improváveis para acender uma fogueira, para aquecer o seu coração. Tire os teus olhos das pessoas prováveis e coloque os teus olhos nos improváveis. Há uma palavra aqui, os bárbaros, pessoas diferentes. Aqui não está falando de canibais. Aqui está falando de pessoas o quê? De uma outra cultura, pessoas talvez de um outro posicionamento, mas eles acendem uma fogueira. Eu quero liberar esta palavra. Pessoas improváveis entrarão na sua vida e irão acender, irão dar o começo, irão dar o start para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, começa a olhar nessa ilha que você chegou, começa a olhar ao redor e identificar quem são esses improváveis. Eles chegam, acendem uma fogueira. Por quê? Chegaram na ilha, mas o clima ainda não estava bom. Chegaram na ilha, mas ainda estava chovendo, estava frio. Chegaram na ilha, mas o clima não tinha mudado. Tem momento que nós chegamos num lugar de refúgio, mas parece que o clima é o mesmo. Você não tem que olhar para o clima, você tem que olhar para o que Deus está trazendo. Tá frio? Tá chovendo? Tá, mas tem uma fogueira. Tem uma fogueira. Tem uma fogueira. O que você precisa nesse momento é uma fogueira. Uma fogueira para aquecer o teu coração, uma fogueira para secar as suas roupas que estão tão marcadas pela tempestade que você viveu. Uma fogueira. Os bárbaros acendem uma fogueira. Mas o que eu vejo de tão lindo nisso? Eles acolhem. A Bíblia diz, e os acolheram. Os acolheram. O lugar que Deus está te colocando é lugar de acolhimento. A chuva pode estar até caindo, frio intenso, mas Deus está levantando pessoas improváveis para cuidar de você. Acolhimento. Eu acho interessante. Não olharam para Paulo, e aqui não está dizendo, e aquele lugar foi um lugar de trabalho, não. Não está dizendo, e aquele lugar foi um lugar de intensa atividade, não. E aquele lugar foi um lugar onde eles olharam para eles e disseram, que bom que vocês chegaram para fazer alguma coisa, não. A Bíblia está dizendo assim... E eles os acolheram. Algumas Bíblias diz, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Ei, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor, antes de você fazer, você vai ser acolhida. O Senhor está dizendo, é um tempo de acolhimento, é um tempo dos improváveis cuidar. Preste bem atenção. Eu estou falando de bárbaros e eu estou falando do outro lado, do maior missionário da era cristã. Eu estou falando de um lado de improváveis e eu estou falando do outro de um homem que tinha destino. Eu estou falando de um lado de homem sem nem nome e eu estou falando do outro lado de um homem conhecido no mundo antigo de uma maneira muito grande. Preste atenção. Pelo lógico, esse homem... Paulo teria que cuidar desses improváveis, mas Senhora, que Deus muda. Eu quero dizer para você, talvez você tenha tanto, talvez você seja tão inteligente, talvez você seja uma pessoa de tanta experiência com Deus, mas neste momento Deus vai usar improváveis para cuidar da tua vida. Poxa vida, mas eu sou uma mulher de tanta oração, mas Deus vai usar uma pessoa que talvez nem tenha tanta intimidade com o altar de oração e ela vai cuidar da tua vida. Você imagina se Paulo fosse resistente e dissesse, não, esses homens aí são bárbaros, esses homens aí não, mas Paulo entendeu, peraí, eu vou receber esse acolhimento, receba o amor que está sendo oferecido para você, receba o cuidado que está sendo oferecido para você. Sabe qual é a nossa grande dificuldade? Às vezes a nossa grande dificuldade não é porque nós não queremos amor, nós queremos saber de onde ele vai vir.
Não é porque nós não queremos acolhimento, nós queremos saber de onde ele vai vir. E o Senhor hoje está dizendo, nesta ilha, nesse novo tempo que eu estou trazendo para a sua vida, nesta passagem que eu estou trazendo para você, porque essa ilha é só uma passagem. Eu quero mudar a sua perspectiva, eu quero mudar a sua percepção, e eu quero dizer que você precisa se deixar ser cuidado, você precisa se deixar ser cuidada. Eu vou falar por mim, eu tenho uma dificuldade imensa em me deixar ser cuidada. Eu acho que eu fui criada para cuidar, então eu tenho uma dificuldade muito grande de chegar para alguém e dizer assim para mim, olha, eu tô muito mal, ora por mim, porque no meu subconsciente eu aprendi que eu sempre tenho que estar cuidando de pessoas, eu sempre tenho que estar orando por pessoas, eu sempre tenho que estar fazendo, e Deus, ele tem me colocado numa ilha onde ele tem olhado para mim, tem dito assim para mim, aceite o cuidado das pessoas, se deixe ser cuidada, se deixe ser amada. E às vezes isso para nós é estranho, porque o lugar não é o lugar que nós estamos acostumados, a história, e a gente fica, mas eu quero dizer hoje para você, o Senhor está dizendo para você, se deixe ser cuidada, se deixe ser amada, se deixe ser cuidada por pessoas improváveis. Deus vai colocar na tua vida gente, exatamente, Sidney, parece que a gente está se mostrando fraco, não é? Deus vai colocar na tua vida gente que talvez não é o que você idealizou, mas são essas pessoas que vão acender a primeira fogueira. São essas pessoas que vão aquecer. E ali os bárbaros vão, os bárbaros acolhem, acolhimento. Mas eu vejo algo tão grande. Os bárbaros acendem a fogueira, mas alguém precisava manter o fogo aceso. Os bárbaros acendem a fogueira, mas num dia de frio, num dia de chuva, eu sei, Bárbara, o que você está dizendo. É muito difícil confiar nas pessoas e confiar no amor delas por nós. Todas as vezes que a gente passa decepções muito grandes com pessoas, a gente perde a confiança nas pessoas. E hoje eu tô aqui do lado de cá, não para dizer, olha, é porque eu não sou assim, não. Eu passei por uma grande decepção, a maior de todas a minha vida. E para mim hoje, é muito difícil confiar nas pessoas. É muito difícil. Eu sempre tô assim, olhando, dizendo assim, da onde vai vir a próxima? A minha maior dificuldade é confiar, mas Deus tem tratado isso comigo, Bárbara, e Deus tem feito eu entender que sempre vai ter alguém que vai cuidar de nós e que eu preciso me desarmar. Não é uma coisa, Bárbara, que acontece do dia para a noite, viu? Se eu falar para você, olha, você vai dormir sem confiar e vai acordar confiando, é mentira minha. Mas o Senhor, ele vai tratando, é como se o Senhor fosse dizendo para nós, ei... Sabe aquele jumentinho, aquele cavalo que não foi o cavalo, tá dando coisa para tudo quanto é lado, porque, né? E aí o domador, ei, calma, ei. É assim. O Espírito Santo vem dizer, ei, calma. E é isso. Então não se culpe. Não pense que isso é uma situação sua porque você tem algum problema, porque eu tenho o mesmo problema que você. E eu estou passando por esse processo de cura. E você pode dizer assim para mim, nossa Deus, como que ela fala isso? Porque nós somos humanos. O fato de eu estar aqui trazendo essa palavra não me coloca melhor que vocês. Tenho as mesmas lutas que vocês, tenho os mesmos problemas que vocês, tenho as mesmas dificuldades que vocês. Mas eu tenho olhado e falado, Deus, eu estou aqui. Ele me colocou numa malta, ele me colocou num refúgio. E eu preciso me deixar ser amada, eu preciso me deixar ser cuidada. Eu preciso. E ele vai trazer, talvez a minha vida inteira, Bárbara, eu imaginei que, sabe quem cuidaria de mim? Grandes pessoas e grandes profetas e as pessoas que eu sempre convivi e do manto. E de repente Deus trouxe pessoas para cuidar da minha vida que não tem nada a ver com isso. Só que elas têm cuidado. Elas têm cuidado. E para mim é muito difícil, quando começa a se aproximar, sabe? Eu fico meio assim. E de verdade, às vezes eu sempre penso no pior, meu Deus do céu, vão pisar na bola comigo de novo. Sabe? Às vezes eu penso também.
Às vezes eu quero conversar, eu quero falar do que está aqui dentro, eu quero falar das minhas dores, dos meus questionamentos, eu quero falar também. Mas aí eu penso assim, não, eu não posso falar. Porque de repente eu vou falar e depois vão usar as minhas palavras contra mim. E é uma luta. Mas nós vamos vencer, Bárbara. Nós vamos vencer. Olha, eu já andei muito, viu? Já melhorei muito. Já melhorei. E já tenho aceitado o amor das pessoas muito mais do que antes. E você também, minha filha. Você também. Talvez eu conheço um pouquinho da sua história. Eu sei que você é uma sobrevivente. Eu sei que você já sofreu muito nessa vida. Muito. Talvez metade das pessoas que estão aqui não sofreram já o que você sofreu. Eu tenho 47 anos e eu não sofri metade do que você já sofreu, minha filha. Mas eu quero dizer para você, Deus vai trazer gente para cuidar da sua vida sim, viu? E vai cuidar dessas feridas que estão aí no seu coração, dessas dores do seu coração. Se deixe ser amada, se deixe ser cuidada. E aqui, quando nós vemos Paulo, o homem que sempre cuidou, agora está sendo cuidado. E a Bíblia fala o quê? Que acendem a fogueira. Mas Paulo, olha que coisa linda. Paulo, cansado. Sim, irmã Inês, as decepções também nos ajudam a crescer. E como nos ajudam? Ajudam muito. Faz parte. E sabe o que eu aprendo? Que as decepções te ajudam a ser muito mais empáticas. Pessoas que nunca passaram nada, pessoas que nunca foram feridas, elas são duras. Elas são tipo assim, tomou, levou. Mas quando você passa por uma coisa, você fica empática. Você olha para o sofredor com outro olhar. Você olha para aquele que está passando por uma dor com outro olhar. E aqui, vamos continuando aqui. E eu acho interessante que Paulo está ferido, Paulo está cansado, né? Paulo passou tanto tempo lá, mas o que a Bíblia diz? Que ele vai ajudar. Quem acende o fogo são os bárbaros, mas ele vai e ele ajunta gravetos para lançar na fogueira. É como se ele estivesse dizendo, não. Sim, Jane, as coisas que acontecem na nossa vida sempre nos ensinam. São aprendizado. Aprendizado. Só que esses aprendizados não podem nos fechar. A gente tem que se abrir. Amém? E esse é o grande desafio. Mas nós chegamos lá. E o que eu acho lindo, ele vai e ele começa a fazer o quê? A juntar gravetos. Ele vai ajuntando depois de dias turbulentos, ele ainda é capaz de ajuntar gravetos. E eu quero dizer para você hoje, nesta manhã, não importa os dias turbulentos que você viveu, ajunte gravetos, vai ajuntando, você precisa de gravetos para manutenção. Sim, Luciano, ele usa tudo para nos curar. Vai fazendo a manutenção desse fogo, ajunta graveto, é o graveto da oração, é o graveto da palavra, é o graveto da consagração, e vai jogando nessa fogueira, vai jogando. O fogo não pode apagar, o fogo não pode de jeito nenhum. E eu acho interessante que quando ele pega um graveto, preste atenção nisso, quando ele ajunta os gravetos, sabe o que tinha escondido no meio dos gravetos? Uma cobra. Aonde tem fogo, sempre terão cobras. E o que essa cobra faz? Agarra na mão dele. O que significa isso? Ela queria envenenar e ela queria paralisar. Mãos falam de serviço. Mãos falam de trabalho. E às vezes a gente pensa assim, Deus, mas no meio do fogo tem uma cobra? Pois é, às vezes em ambientes de glória, em ambientes de fogo, em atmosferas sobrenaturais, sempre aparecerá uma cobra que estava escondida. E o que ela quer? Ela quer agarrar na tua mão, ela quer segurar na tua mão, ela quer paralisar a tua mão, ela quer dizer não faça mais, não reja mais, não pregue mais, não cante mais. Gente, cobras, elas estão em ambientes de fogo e é isso que nos fere, é isso que nos magoa. Às vezes, não é verdade? Você diz, Senhor, eu esperava ter sido mordido
mordida por uma cobra lá fora, lá no meu trabalho, mas Senhor, no ambiente de glória surgiu uma cobra, no ambiente da fogueira surgiu uma cobra, no ambiente, eu quero dizer para você, você não tem que ficar perguntando por que a cobra surgiu, você tem que entender o que você vai fazer com essa cobra, o que você vai fazer com essa serpente, o que você vai fazer com essa víbora. Não são cobras grandes, são cobras pequeninas, mas são cobras letais. São cobras pequenas, são cobras que às vezes nem parece cobra, mas são. E elas paralisam. O veneno verdadeiramente, Lilica, paralisa. Mas aqui, eu vou passar a vida chorando pelas cobras? Eu vou passar a vida chorando por conta das víboras? Não. A grande pergunta, o que você vai fazer com essa cobra? O que você vai fazer com essa víbora? O que você vai fazer? Você vai passar a vida chorando? Não. O que você vai fazer? Eu vou brigar com ela? Não. Eu vou dar uma paulada nela? Não. Sabe o que Paulo faz? A Bíblia diz que ele sacode e joga a víbora no fogo, sacode, joga no fogo da oração, joga no fogo. Talvez você está querendo, sabe, lutar com a víbora e você tá ali, você quer dar paulada e você quer rebater, e você quer brigar e o Senhor está dizendo, chacoalha a cobra no fogo. Sacode ela no fogo, sacode na oração, joga a cobra na oração, leva para o altar da oração, diga, Senhor, olha, essa cobra, dá nome para a víbora, fala, Senhor, a víbora fez isso, Senhor, e às vezes as víboras não são pessoas, são situações que vêm, nos paralisam, joga isso no fogo hoje, o Senhor está dizendo, joga no fogo, joga, para de mandar resposta, para de rebater, para de se envolver, para de permitir que isso continue ferindo a tua alma, joga no fogo. Paulo só sacode e a víbora cai no fogo. Mas sabe o que eu vou lhe dizer? Sempre haverão espectadores esperando a nossa morte e nos dando nomes que não conferem com a nossa identidade. Quando a víbora agarra na mão de Paulo e ele sacode no fogo, alguns homens ali da ilha começam a primeira coisa a dizer, tá vendo? Ele é um assassino, porque Deus está tratando com ele. Olha, eu quero dizer que isso é muito peculiar, não é? Às vezes as coisas acontecem difíceis na nossa vida, às vezes nós passamos por situações adversas, seja elas familiares, seja elas de enfermidade, seja elas financeiras, seja elas no contexto que for, e sempre haverá espectadores. Eles não vêm falar para mim ou para você, mas às vezes ficam dizendo, tá vendo? Deus está tratando, tá vendo? Deus está fazendo, tá vendo? Deus, olha, tá vendo que não era boa coisa, olha o que está acontecendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, descansa. O Lucas, o escritor, ele relata que os espectadores começaram a dizer assim, certamente esse homem é um assassino, e a justiça de Deus não deixou ele escapar. Ele fugiu, ele escapou do naufrágio, mas Deus vai matar ele aqui na ilha. Eu quero dizer para você, você não vai morrer nessa ilha. Eu quero dizer, você não é um assassino. Sabe por que Paulo não se preocupou? Sabe por que Paulo não foi reclamar? Sabe por que Paulo não foi brigar? Sabe por que Paulo não fez nada disso? Por quê? Porque Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia quem ele era. Paulo sabia que ele não era um assassino. Paulo sabia que ele era filho de Deus. Paulo sabia que ele tinha um ministério. Paulo sabia que ele tinha um propósito. Paulo sabia quem ele era. Nós não iremos nos embaraçar com os nomes que nos dão quando nós soubermos quem nós somos. Os moradores da ilha estavam dizendo, ele é um assassino, só que falavam dele sem nem conhecer, nem sabia quem ele era. Estavam vendo ele pela primeira vez, mas pelo quadro já julgavam. Talvez a gente vive momentos assim, pessoas que nem nos conhecem, nem sabem o que nós somos, nem sabem nada, mas pelas nossas feridas querem nos dar nomes. Eu quero dizer hoje para você, não se apegue. Sabe o que eu vejo? A mordida da cobra, a ferida da mão de Paulo levou aqueles homens a dizer, ele é um assassino.
assassino, mas Paulo continua ali, porque Paulo sabia, eu não sou um assassino. Eu quero dizer hoje para você, não se apegue. Você tá tipo assim, eu não vou mais cantar, porque falaram que eu sou isso, que eu sou o que você é. Não, então continue cantando. Eu não vou mais pregar, porque disseram que você é. Continue pregando. Continue fazendo. Aqueles homens não conheciam nada da história de Paulo. Eles não tinham a autoridade para dizer nada. E eu quero dizer isso para você, meu querido. Eu quero dizer isso para você, minha amada. Não permita que pessoas que não lhe conhecem determinem o seu destino. Não permita que pessoas que não sabem nada da sua vida determinem o teu destino. Não permita que pessoas que não sabem absolutamente nada sobre você determinem quem você é. Você está percebendo? Como a víbora não conseguiu paralisar Paulo, agora o povo começou a tentar paralisar. Mas eu quero lhe dizer, nada vai nos parar, nada vai te parar, nada vai te deter. Deus, ele tem algo. Deus, ele tem algo na sua vida extraordinário. E eu acho tão interessante que depois que eles falam isso, e Paulo continua, então a Bíblia diz que eles ficaram esperando para ver se ia inchar ou para ver se ele ia morrer. O que eles estavam esperando? Eles estavam esperando pacientemente a queda. Ou vai ficar doente ou vai morrer. Ou vai ficar doente ou vai morrer. Mas eu libero uma palavra para a tua vida. Você não vai ficar doente, você não vai morrer. Você não vai ficar doente, você não vai morrer. Você não vai ficar doente, você não vai morrer. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Você não vai adoecer da alma. Você não vai adoecer das emoções. Você não vai adoecer ministerialmente. Você não vai adoecer espiritualmente. E você também não vai morrer. Não vai morrer. Recebe esta palavra nesta manhã. Recebe em nome do Senhor. Os moradores daquela ilha ficaram só de longe esperando e dizendo: ele vai ficar doente, a mão vai inchar, ele vai morrer, a mão vai inchar, ele vai ficar doente, vai morrer. Mas esperaram. A Bíblia diz assim, e eu acho tão lindo quando a Bíblia fala exatamente isso. Eles esperavam que a mão fosse inchar ou que de repente ele caísse morto, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nenhum incômodo lhe sobreviam, mudaram de ideia. Sabe o que eu acho interessante? Paulo, Lucas escrevendo, né, está dizendo assim, eles esperaram muito tempo. Eles ficaram esperando para ver se ele ia cair, para ver se ele ia morrer, mas não aconteceu. Gente, talvez tem tanta gente esperando, vai cair, vai morrer, vai cair, vai morrer, mas eu quero dizer, você não vai cair, você não vai morrer, teu casamento não vai falir, os seus filhos não vão embora, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que eles esperaram tanto tempo, viram que nada aconteceu, mudaram de ideia. Porque Paulo não falou, Paulo não fez nada, Paulo continuou vivendo a vida. E eles observando, irmã, continue vivendo sua vida, continue fazendo o que você sabe fazer de melhor para o Senhor, continue. Paulo não perdeu tempo a dizer, ei, não sou assassino não. Paulo não perdeu tempo a dizer, ei, eu não vou morrer não. Paulo não perdeu tempo a dizer, olha minha mão aqui, ó, não tem nada. Não, Paulo continuou vivendo. Viva a sua vida, viva, faça o que você sabe fazer de melhor, continue mantendo o fogo aceso, continue sendo instrumento de Deus. Continue vivendo a plenitude de Deus, porque quando todo mundo vê que você não morreu, quando todo mundo vê que você não ficou doente, vão mudar. É o Senhor que te justifica. E de repente os mesmos que falaram, ele é um assassino, agora levanta e diz, não é um assassino não, ele não é um assassino não. Eles já começam, eles vão para o outro ponto, eles começam a dizer, ele é um Deus. De assassino agora chamam ele é um Deus. Não, Paulo não era Deus. Paulo não era um ídolo. Paulo não era um super poderoso. Paulo simplesmente foi um homem que não permitiu que as feridas o paralisassem. Ele sacode no fogo e continue vivendo. E eu quero dizer para você, Deus, ele vai te justificar. Só continua vivendo, viva a tua vida. E aí que eu acho interessante,
Havia um propósito de estar naquela ilha? Havia um propósito. Havia um propósito até da ferida. Por quê? Porque enquanto Paulo não foi mordido pela cobra, enquanto Paulo não foi ferido, ele só era um prisioneiro do navio. Mas a ferida fez com que todos os olhares olhassem para ele, e ele começou a ser diferente. Preste atenção. O que você acha a morte, na verdade, está qualificando o teu ministério. O que você acha a dor, na verdade, está qualificando a tua vida. Olhe por um lado. Mas graças a Deus, irmã Cecília está aqui. Nós continuamos orando por sua vida. Ontem até falei de você na live. Sabe o que eu acho interessante? O que eu acho interessante? A ferida fez Paulo se destacar. Irmão, existe um momento na nossa vida, situações que acontecem na nossa vida, que ela simplesmente vem para nos destacar. Meu Deus, mas pela dor descansa o coração, a história não terminou, Deus tem algo nessa história. A Bíblia fala que então Paulo é visto diferente, e agora Paulo e todo aquele povo muda, eles não vão ficar lá na beira da ilha, não, de jeito nenhum. Havia ali, perto daquele lugar, uma área muito grande, casas, e eles são abrigados ali. São abrigados ali, ferido pela cobra, mas ainda sendo instrumento de cura. Por quê? Porque de repente ele fica sabendo que o pai do governador da ilha está doente. E o que ele faz? A Bíblia diz que ele vai, ele ora. Ele é instrumento de cura. Você pode estar ferido, mas seja instrumento de cura. Começou a cortar a grama. Mas seja instrumento de cura. E sabe o que eu acho interessante? E eu vou terminar já, porque eu tenho que trabalhar. A Bíblia diz assim: e Paulo ora, e Paulo põe as mãos sobre o homem, ele é curado. Que mão, Alessandra? A mão que a cobra mordeu. Que mão, Alessandra? A mão que a víbora ficou pendurada. Que mão, Alessandra? A mão que foi machucada. Ele usa a mão. Irmão, mãos feridas por cobra também são feridas. São mãos que curam em nome de Jesus. Pare de olhar para a tua mão e ficar dizendo: fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo. Use as tuas mãos feridas para curar pessoas. Use as tuas experiências traumáticas para vivificar pessoas. Use as tuas dores como experiência para dizer para outros: vai dar certo. Em nome do Senhor, eu quero hoje liberar esta palavra sobre a sua vida. Até quando você vai ficar chorando pela mão ferida? Até quando você vai ficar chorando pela mão que morderam? Até quando você vai ficar chorando pelo veneno? Em nome de Jesus, use essa mão para curar. Paulo ora. Eu aprendo uma coisa: ele está na ilha, mas continua tendo altar de oração. Paulo ora, eu abro um parênteses, ele tá ferido, tá, mas continua orando, não inchou, não morreu, não, mas ele sabia, a cobra passou por aqui. Ei, em nome do Senhor Jesus, você tá vivo, então por que ficar chorando? Você não foi envenenado, por que ficar chorando? A cobra passou, é bem verdade, mas você tá aí, tá vivo, então use essa mão para ser instrumento de cura, use as suas palavras para ser instrumento de cura. Use os teus pés para ser instrumento de cura, em nome do Senhor. Que hoje, nesse tempo, Deus levante homens e mulheres que talvez já tenham passado por decepções, por angústias, por dores, por perdas, seja lá o que for. Talvez já foram vítimas de tantas víboras desta terra, sejam elas físicas, ou sejam elas emocionais, espirituais, ou seja o que for. Mas eu tenho uma palavra para você: não permita que essa experiência traumática lhe paralise. Use a mão que foi ferida pela cobra para ser instrumento de cura. As áreas da sua vida que foram, sim, alvos de tantas coisas, é dali que sairá instrumento de cura. Sim, irmã Alessandra, eu sofri uma traição do meu marido.
me traiu, mas hoje o Senhor já fez. Só que você não pode ficar continuando olhando para essa traição. Eu fui traída há 30 anos atrás. Use essa traição e essa restauração para curar outras vidas, que estão passando por isso. Poxa vida, eu fui caluniada, eu fui perseguida, mas ei, você não morreu, você está viva, você está aí. Você vai ficar olhando a vida inteira, poxa vida, me perseguiram, me caluniaram. Não, use esta ferida para curar outros, use isso, use a mão que foi picada pela cobra para curar outras pessoas. Poderia dizer assim, e Paulo orou e disse para Públio, ou para o pai de Públio, olha, seja curado, mas a Bíblia é categórica, e ele põe a mão. E aqui diz assim, olha, vou fazer um paralelo muito rápido para você entender, aleluia. Diz assim, versículo 3: e a cobra, fugindo do calor, lhe agarrou a mão. Aí no versículo número 8, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Ele não pôs uma, ele pôs as duas mãos, ou seja, a mão que a cobra pegou, ele usou para curar. Use a mão ferida para curar, e você só consegue fazer isso quando você ora. Veja bem, veja como que acontece aqui. E havendo orado, primeiro ele ora, depois eles põem as mãos. Nós não conseguiremos usar as mãos feridas para curar enquanto nós não tivermos uma vida de oração. A vida de oração precede a ação, ou melhor, antecede a ação. A vida de oração antecede o posicionamento. A vida de oração, Alessandra, eu venho de uma vida lá atrás, uma vida terrível. Use isso para curar outras pessoas. Alessandra, olha, eu já passei pela vida da promiscuidade, das drogas. Use isso para curar outras pessoas. Olha, Alessandra, eu já fui tão humilhada. Use isso para curar outras pessoas. Nós não podemos passar a vida inteira continuando dizendo, fizeram isso comigo, fizeram isso comigo, fizeram isso comigo, fizeram isso comigo. Ei, podem até ter feito, mas eu tô viva, eu não morri, eu não adoeci. Então eu vou usar isso e vou dizer a outras pessoas que estão passando pelo que eu estou passando, dizendo, olha, você não vai morrer, olha, eu só quero ser instrumento de cura, olha, você vai viver em nome do Senhor. Hoje a palavra de Deus é essa: transforme as mãos feridas, transforme as mãos machucadas, transforme as mãos que tiveram experiências traumáticas em mãos de cura. Imagine você ter tido uma cobra pendurada na sua mão, mas sabe o que eu acho lindo? Ele não pegou a cobra para se tornar animal de estimação, ele sacudiu no fogo. Quando você sacode no fogo, a marca pode ficar, mas aqui dentro não. Você está livre para promover cura. Hoje, que nós joguemos fora toda a serpente de estimação. Nós estamos guardando cobras. Alessandra, o que é isso? Nós estamos ali dizendo, sabe, que nem um bibelozinho, a gente pega a cobra e diz, você tá vendo essa cobra? Essa cobra me picou. Você tá vendo essa cobra fez isso comigo. Você tá vendo essa cobra? Pelo amor de Deus, sacode no fogo e usa a mão ferida para ser instrumento de cura. Sacode no fogo, deixa queimar, esquece pra lá. Gente, tem coisa que você tem que jogar no fogo e esquecer. Joga no fogo da oração, leva para o altar da oração, diz, Senhor, tá aqui, mas agora não tem mais tempo a perder com você, cobra. Agora teu negócio é no fogo com Deus, porque eu vou usar a mão para curar, eu vou usar a mão para devolver esperança, eu vou usar a mão para devolver vida, eu vou usar a mão para transformar pessoas, em nome do Senhor Jesus. Me feriram, mas eu vou curar. Olha, hoje a máquina tá bem do lado do vizinho, tá bom? E eu vou terminar já. Sabe o que eu acho interessante? O Senhor hoje está dizendo para nós de uma maneira muito profunda: cure vidas, cure pessoas. Esta ilha que você está, esse lugar de refúgio, é lugar do Senhor mudar a tua perspectiva. Em nome do Senhor Jesus, mude a tua perspectiva. Você está me ouvindo, não tá? Mude a tua perspectiva, mude. Use as mãos para curar.
Use as mãos para curar. E você só vai conseguir usar as mãos para curar se primeiro você orar. Ninguém usa a mão para curar se não orar primeiro. Vida de oração me transforma em instrumento de cura. Vida de oração me transforma em instrumento de bênção. Vida de oração muda tudo. Vida de oração. Ele ora e depois ele usa a mão. Ele ora e depois ele usa a mão. Ele ora e depois ele usa a mão. Se nós levantarmos altar de oração, meu irmão, nós não vamos mais continuar contando das nossas mazelas. Nós não vamos mais ficar usando as nossas feridas como troféu para que as pessoas tenham pena de nós. Nós não precisamos da piedade de ninguém. Nós precisamos ser instrumentos de cura. Nós não precisamos que ninguém fique olhando e dizendo, coitadinho, como sofreu. Não, eu preciso olhar e dizer assim, mordeu, doeu, sacudi no fogo e agora a mão que um dia foi ferida vai curar, vai curar, vai curar. Em nome do Senhor Jesus, nós não iremos carregar as marcas para buscar pessoas que tenham piedade. Você não precisa da piedade de ninguém. Abre o seu coração e entende isso. Você não precisa de ninguém ficar dizendo, coitadinha, como sofri. Você não precisa. Já deu, acabou, não preciso mais. Você precisa agora ser instrumento de cura. Você está numa outra fase. O tempo das pessoas ficar esperando a tua morte passou. O tempo das pessoas ficar esperando você ficar doente passou. O tempo da idolatria passou. Por quê? Porque a gente não foi chamado para ser idolatrado por ninguém. Quando os bárbaros começaram, é um Deus. Paulo ignorou, porque era como se Paulo estivesse dizendo assim, eu não estou aqui para ser idolatrado, estou aqui para ser instrumento de cura. Você não está, nem um extremo nem outro. Você não está para ser, como se diz, sabe, para ficar as pessoas, coitadinho, você não está para ser alvo de piedade e você também não está para ser idolatrado, nenhum nem outro. Você não é, de forma nenhuma, um coitadinho, mas você também não é um Deus. Quem que você é? Um instrumento de cura. Você precisa entender o teu propósito nessa ilha que você tá. Você precisa entender o teu propósito nessa igreja que você tá. Você precisa entender o propósito na sua família. Você precisa entender o teu propósito nesse local de trabalho. Você não é o homem que todo mundo tem que ficar chorando e dizendo, exato, Luciana, você não tá nem para ser aplaudido, nem para ser idolatrado. Você tá ali para que ser instrumento de cura. Instrumento de cura. Use o lugar da tua ferida para curar pessoas. Ele usa as mãos para curar. Que nesta manhã o Senhor fale no seu coração. E sabe o que eu acho interessante? A notícia se espalha. O homem que chegou em vergonha na ilha, o homem que chegou como prisioneiro, agora está sendo honrado. A Bíblia diz exatamente isso. Os quais nos distinguiram também com muitas honras. Meu Deus do céu, isso é profundo. Ele está dizendo assim, olha, depois que eu usei as mãos feridas para curar, depois que eu fui instrumento de cura, a honra chegou. Depois que eu fui instrumento de cura, o tratamento mudou. Depois que eu fui instrumento de cura, a coisa mudou. Você está aguardando, Deus, eu quero que tu me honre. Então você precisa mudar o teu posicionamento. Você não pode continuar sendo coitadinho. Deus não honra coitados. E você não pode continuar querendo ser o Deus idolatrado. Eu sou o maior, eu sou poderoso. Porque Deus também não honra deuses. Você precisa ser instrumento de cura. A honra chega quando somos instrumentos de cura. Você vai ler, não sou eu que estou dizendo, diz assim, que depois disso eles passam a tratá-los com grandes honrarias. Eu quero dizer hoje, por quê? Porque, irmão, primeiro Deus trata o meu caráter para depois trazer honra. Sabe por que aqueles homens, sabe por que Paulo estava habilitado a receber honra? Porque ele passou por alguns testes. O primeiro teste, ele não se envolveu com a cobra, lançou no fogo. Segundo teste, ele não se condoeu do que disseram sobre ele. Você é um assassino, ele não está nem aí para isso. Terceiro teste, ele não ficou ressentido porque estavam esperando ele morrer. Não estou nem aí, vida que segue. Ficam esperando eu morrer porque eu vou continuar aqui mantendo o fogo aceso. Quarta coisa, por quê? Porque ele não ficou paralisado pela sua ferida. Tá aqui, tá meio dolorido, tal, mas tem alguém que tá pior que eu. Peraí, tô indo.
Tô indo, partiu, vou lá ver a necessidade. Por que aquele homem, ele foi honrado? Por quê? Porque ele entendeu que independente de tudo, a oração, ele ora num lugar de bárbaros, ele ora num lugar onde as pessoas não têm esse hábito. E por quê? Porque ele usa a mão ferida para ser instrumento de cura. Deus está nos testando, Deus está primeiro forjando o nosso caráter para trazer honra para a nossa vida. Oh, irmã Leila, em nome do Senhor, que a irmã seja instrumento de cura dentro aí do Hospital Escola, em nome de Jesus. Então eu quero declarar isso para você nesta manhã. A honra de Deus virá sim sobre a sua vida, mas há esse grande detalhe: seja instrumento de cura. O quadro de Paulo muda. Você pode ver, eles acolheram sim. Paulo viveu o acolhimento, mas não a honra. Paulo viveu a idolatria. Viveu não, né? Que eles eram idolatrados. Isso não é honra. Idolatria não é honra. Idolatria é queda. Quando alguém começa a dizer muito, você é poderosa, você é tudo, cai fora. Isso é um passo para a queda. Herodes não pediu para ninguém idolatrá-lo. Não. O povo começou a dizer, voz de Deus e não voz de homens. Deus mata o povo ou Deus mata Herodes? Deus mata Herodes. Mas Herodes não pediu, mas aceitou. A questão não é pedir idolatria, a questão é aceitar a idolatria. Então nós vemos outra coisa. A honra não estava na idolatria, não. A honra chegou quando? Quando ele foi instrumento de cura. Então seja instrumento de cura. É aí que está a honra de Deus para a sua vida. Por quê? Porque nós entendemos isso. Amém, Adileia. Glória a Deus. Seja instrumento de cura ali. Seja um instrumento de cura. Em nome de Jesus Cristo. E depois disso, a viagem vai prosseguir. Então ele diz, depois que nos receberam com honra, então nós agora continuamos a viagem. E os homens da ilha suprem todas as necessidades. Tudo que foi perdido no naufrágio agora está sendo restituído. Começa a ser restituído quando? Quando um homem ferido resolve curar, ser instrumento de cura. A viagem na sua vida vai continuar. Essa ilha só foi uma pausa para Deus tratar algumas coisas na sua vida, mas o Senhor está dizendo, tem um novo navio preparado, porque você sabe que seu destino final é Roma. Deus tem algo grande para você, e o Senhor está dizendo, não se preocupe com o que foi perdido no outro navio que naufragou. O povo dessa ilha vai suprir todas as suas necessidades, todas as suas carências, tudo. Amém? Que Deus abençoe, que essa palavra fique no seu coração. Em nome de Jesus, compartilhe, leve. Sabe, nós estamos vendo um tempo onde as pessoas estão muito, sabe, você vê o fulano subir no púlpito a pregar. Porque fizeram isso comigo, fizeram aquilo comigo, fizeram aquilo comigo, fizeram aquilo comigo. Eu já fiz isso também, tá? Já. Mas eu aprendi uma coisa. Deus tem me ensinado a cada dia. Não preciso da piedade de ninguém. E nem da idolatria de ninguém. Eu preciso viver o propósito de Deus. Glória a Deus! Há mais de 15 anos, é verdade, lá na Bahia. Que Deus é lindo, Flávia, Deus é lindo, o Senhor é poderoso. Amém? Então guarde isso no seu coração, seja instrumento de cura. Pare de ficar contando o que fizeram com você. Ah, meu Deus, mas judiaram tanto de mim. Passou, você viveu, não morreu, não ficou doente. Então agora, ó, como diz aí no mundão, bola pra frente, vai ser instrumento de cura, tá bom? Vai ser instrumento de cura. Oh, mas acontece que como eu vou ser instrumento de cura num lugar que estão falando tanta coisa de mim? Vida que segue. Deixa o povo falar. Você vai fazer o que Deus tem pra sua vida. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, que manhã preciosa, que manhã de ensino, que manhã grandiosa. Pai, o Senhor é um Deus extraordinário, o Senhor nos faz entender, Senhor, que as nossas feridas, elas não devem ser, Senhor amado, objeto de piedade alheia e nem tampouco, Senhor, troféu, Senhor, de heroísmo, mas elas devem ser instrumentos de cura. Senhor, que Tu venhas hoje, nesta manhã, visitar a cada uma destas pessoas, tocar de uma maneira profunda, nos levar a entender o propósito para o qual fomos chamados, Senhor amado, nos fazer ser, Senhor, verdadeiramente
somente aquilo que Deus tem determinado para a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Estamos numa ilha, é passagem, é verdade. Isso não é nosso destino final, mas nós precisamos marcar, Senhor, esse lugar, sendo, Senhor, um instrumento de cura. Leva-nos ao altar da oração. Paulo, Senhor, meu Deus, só teve a ousadia de usar a mão ferida agora para ser instrumento de cura, porque ele tem uma vida de oração, ele ora e depois usa as mãos. Meu Deus, em nome do Senhor, que o ativismo nunca, Senhor, substitua o altar da oração, que o desejo de fazer não seja maior do que o desejo de orar, porque, Senhor, é a oração que nos lança, é a oração que nos leva, é a oração que nos, Senhor, meu Pai amado, faz viver o propósito, é a oração que nos transforma, Senhor, de objeto, Senhor, de desonra, em meu Pai amado, meu Deus, instrumento de honra, em nome do Senhor, ó Pai, eu clamo por estas vidas, eu oro, aonde houver um coração ferido, que o Senhor haja, aonde houver pessoas, Senhor, que ainda estão, ó Deus querido, ó meu Pai amado, acariciando, Senhor, as suas feridas, que elas sejam livres hoje, Senhor amado. As nossas feridas não podem continuar sendo, Senhor, objeto de piedade alheia, elas têm que começar a ser, Senhor, instrumentos de cura, em nome de Jesus, ó Pai. Eu te louvo por esta manhã, que o nosso dia seja de bênção, de vitória, que glorifique o teu nome, que no dia de hoje nós sejamos instrumentos de cura para todos que passarem pelo nosso caminho, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Que você ouça essa live 300 mil vezes, que essas palavras falem ao seu coração de uma maneira muito especial, amém. Continuamos firme, orando por cada pedido e lembrando então que terminamos o devocional de 40 dias na quinta-feira, mas já nos preparando para começar o de 24 dias aprendendo com Jesus, tá bom? A paz do Senhor, dia de bênção e de vitória, fique com Deus.